Olá, bem-vindos às notícias de última hora no canal Sociedade Criativa. Nesta edição, veja. A frequência das catástrofes climáticas aumentou tanto que os cataclismos estão continuamente a atingir algumas partes do planeta, uma após a outra. Em 3 e 4 de janeiro de 2022, uma tempestade de neve provocou cortes maciços de energia na capital dos EUA, Washington, D.C., bem como nos estados vizinhos de Maryland e Virgínia. Infelizmente, registaram-se mortes. Graves tempestades de neve encalharam centenas de condutores nos seus carros ao longo de um trecho de 65 km da Interstate 95 na Virgínia. Muitas pessoas presas na neve ficaram sem comida e água durante mais de um dia. Descreveram a situação como sem precedentes. Esta é uma história sobre catástrofes naturais nos Estados Unidos, irá ser continuada pelo repórter de notícias de última hora desta semana. Olá, aqui é o repórter de notícias de última hora do EUA. 30 de dezembro de 2021, uma tempestade de inverno atingiu o estado da Califórnia, EUA. Localmente, foram registadas chuvas recordes no condado de Los Angeles. Um poderoso deslizamento de lama, deslizamento de terras e queda de rochas foram observados na zona montanhosa. Algumas autoestradas e estradas principais foram encerradas. O estado de emergência foi declarado em 20 condados no estado da Califórnia devido à forte queda de neve. A tempestade afetou vários outros estados, bem como a Serra Nevada. Infelizmente, há uma fatalidade e uma pessoa desaparecida. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade. Várias localidades ficaram paralisadas devido à neve pesada e ao gelo nas estradas. As escolas também foram encerradas e o tráfego aéreo e rodoviário foi perturbado. A 30 e 31 de dezembro, o condado de Boulder, no estado norte-americano do Colorado, foi engolido por um incêndio catastrófico. As cidades de Louisville e Superior arderam em chamas num curto espaço de tempo. Ventos de quase 170 km/h contribuíram para a propagação do incêndio. 34 mil pessoas tiveram de ser evacuadas em estado de emergência. Muitas famílias tiveram literalmente minutos para fugir da área perigosa. O incêndio destruiu cerca de 1000 edifícios, incluindo casas particulares, hotéis, centros comerciais e empresas. Várias pessoas foram feridas e houve pessoas não contadas. O estado de emergência foi declarado no estado. Uma equipa de cientistas da Universidade do Colorado sugeriu que o incêndio estava ligado às alterações climáticas. Devido a uma primavera extra-úmida em 2021, cresceram grandes quantidades de erva, que se transformou em combustível inflamável durante a seca severa. A 1 de janeiro de 2022, o incêndio foi parado por uma tempestade de neve. As temperaturas na região caíram para menos 13 graus e cerca de 15 centímetros de neve. Dezembro de 2021 no Texas foi o mais caloroso de que há registro no estado. As temperaturas nas cidades estavam em média 3, 4 graus C acima do normal. E para os habitantes do Kentucky, esse mesmo mês foi recordado por um tornado devastador que quase dizimou uma cidade inteira e ceifou muitas vidas. A seguir, Jason Whitman dos Estados Unidos fala sobre a situação após o tornado. O tornado mais longo da história americana. E percorreu 370 a 560 quilómetros através da terra.
Destruiu literalmente as casas das pessoas e tudo na área. Vi nos meios de comunicação social, no Twitter, um aviso de que a probabilidade de um tornado EF2 a EF5 passar naquela mesma altura era muito elevada e passou onde as pessoas estavam. Uma fábrica de velas no Kentucky diz que as pessoas foram avisadas que se saíssem ou regressassem a casa em segurança, seriam despedidas. Creio que tem de assumir a responsabilidade em tais casos. Pode mudar o seu local de residência ou construir um novo negócio, mas não pode ter uma segunda vida. Posso não ser um cientista, mas sei que a duração da época dos furacões está a prolongar-se por meses. Os furacões são agora observados mais cedo e mais tarde no ano do que nunca anteriormente. A época do tornado costumava começar no final de março ou início de abril. Agora aparecem grandes tornados em fevereiro e mesmo em dezembro. Ainda não sei todos os detalhes, mas depois desse tornado ter passado por 4 estados, e foi um tornado poderoso, 3 ou 4 dias depois tivemos outro tornado que passou por Iowa. Agora ocorrem tornados poderosos durante quase todo o ano. Em suma, as alterações climáticas são óbvias. Seria muito difícil negar que isso está a afetar o nosso mundo. E pelo menos mesmo de um ponto de vista puramente económico, o que está a acontecer nestas localidades. Uma das grandes questões a ter em conta é que as pessoas perderam tudo. Eles não têm casa. Toda a cidade de Mayfield foi destruída e achatada. Se foi ferido, teve um acidente ou algo do género, pode ir trabalhar, ganhar dinheiro para resolver a situação. Mas as pessoas nestas áreas perderam a sua casa e os negócios para os quais trabalham e foram destruídos. Eles não têm forma de ganhar os meios para continuar a viver, se eu estiver a ser claro, e não importa quanto dinheiro tenham na sua conta bancária, é tudo o que têm para reconstruir a sua casa. E se a sua casa não estivesse segurada, e se não tivessem um bom agente de seguros para assinalar que era necessário um seguro contra tornados, não teriam dinheiro para reconstruir as suas vidas. E provavelmente levaria anos a reconstruir essa localidade. Portanto, vejam-na à escala global. É importante compreender não só o que se passa na minha pequena cidade, mas o que está a acontecer em todo o mundo, o que está a afetar tudo. Fortes chuvas atingiram o Baluchistão no Paquistão a 5 de janeiro, causando inundações nas zonas costeiras. Milhares de residentes foram forçados a fugir das suas casas para escapar aos elementos. A cidade de Gwadar recebeu 104 milímetros de precipitação num período de 24 horas, enquanto a precipitação média durante o mês de janeiro é inferior a 8 milímetros. Entretanto, fortes chuvas e nevões deixaram dezenas de pessoas feridas no Afeganistão. Tem havido mortes. As cheias repentinas também atingiram países do Médio Oriente no início deste ano. Para mais informações sobre o que aconteceu, veja abaixo. Olá, aqui é o repórter do Notícias de Última Hora. A 1 de janeiro de 2022, a costa do Mar Vermelho do Egito foi atingida por uma tempestade, neve, chuva forte e granizo. Infelizmente, tem havido vítimas mortais. Nas cidades de Hurghada e Sharm el-Sheikh, o mau tempo provocou inundações em algumas ruas. Grandes pedras de granizo estilhaçaram os telhados e janelas das casas. Também devido às fortes chuvas, os tetos dos edifícios não conseguiram resistir e começaram a vazar. Uma casa de 2 andares desmoronou-se em Alexandria após forte chuva. Um homem foi encontrado morto debaixo dos escombros do edifício. O mau tempo causou muitos problemas, tanto para os locais como para os turistas. As escolas foram canceladas em 5 províncias. A rara tempestade foi a mais forte em mais de 30 anos. Segundo o Serviço Meteorológico Egípcio, a queda de neve foi causada por um sistema meteorológico muito poderoso que deslocou o ar frio do Atlântico Sul. Um tal fenómeno é bastante anormal na zona. No início de janeiro, vários dias de fortes chuvas causaram inundações repentinas nos países do Golfo. Em Omã e no Irão, as cheias causaram a perda de vidas. Em Mascate, a capital de Omã, 2 meses de chuva caíram em apenas algumas horas. Muitas povoações foram completamente submersas em água. A água lamacenta correu por ruas estreitas e varreu tudo no seu caminho. Mais de 20.000 pessoas no Irão foram afetadas pelas cheias.
Chuvas fortes afetaram também os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Paquistão e o Afeganistão. Nos Emirados Árabes Unidos, as pessoas que fugiam das inundações pelos tetos dos automóveis tinham de ser evacuadas por helicóptero. Houve danos na agricultura, nas infraestruturas, bem como nas casas. Bem, no próprio Egito, dizem que é a primeira vez que veem isto, a primeira vez que veem isto de todo. Bem, é realmente cegamente intenso quando o vemos à nossa frente. Apercebemos-nos de que as alterações climáticas globais estão claramente a fazer-se sentir e estão a mostrar os seus efeitos para onde tudo vai. A 3 de janeiro de 2022, um sismo de magnitude 6,2 atingiu a costa da ilha de Taiwan. Os tremores mais fortes foram sentidos na capital Taipei e no condado de Yilan. O SGS diz que 6 terremotos de magnitude 6 ou superior já ocorreram na primeira semana de 2022. Vale a pena notar que o número de terremotos de magnitude 6 ou superior aumentou significativamente nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, registaram-se 159 terremotos no planeta. Entre eles houve 16 terremotos de magnitude 7 a 8 e 3 eventos sísmicos acima de 8. Em comparação, em 2020, apenas 121 terremotos com magnitudes de 6 e acima de 8 foram registados. De acordo com a Agência Geológica do Ministério da Energia e Recursos Minerais da Indonésia, registaram-se 26 terremotos destrutivos em 2021, um recorde nos últimos 20 anos. As estatísticas incluem os eventos sísmicos que causaram mortes, danos aos edifícios, danos ambientais e perda de bens. Para outras catástrofes na Indonésia, Malásia e Federação Russa, ver a seguinte história. A partir de 30 de dezembro de 2021, fortes chuvas começaram a cair na ilha de Sumatra, na Indonésia, provocando inundações. Infelizmente, tem havido mortes. Cerca de 24.000 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. No dia seguinte foi declarado o estado de emergência na região de Padang Lawas, província de Sumatra Norte. Na província de Aceh, no norte da ilha, os rios transbordaram e na cidade de Lhokseumawa 149 milímetros de chuva caíram em 24 horas, a norma mensal para o mês mais úmido do ano. Um total de mais de 67.000 pessoas foram afetadas pela catástrofe. Mais de 17.000 casas foram danificadas. No início de janeiro de 2022, as inundações generalizadas continuam também na Malásia. Há vítimas mortais e pessoas desaparecidas. Um total de 7 estados do país foram afetados. Milhares de pessoas foram evacuadas. O número total de pessoas afetadas nas últimas 2 semanas ultrapassou 125.000. A 4 de janeiro, fortes chuvas provocaram inundações na aldeia de Arquiposipovka perto de Gelendzhik, Federação Russa. O rio Vulan transbordou as suas margens, inundando aproximadamente 70 áreas de residência. Os residentes das casas afetadas foram evacuados por barco para instalações de alojamento temporário. Desde finais de dezembro de 2021 que se registram fogos no sul da Argentina. Pelo menos 11 províncias relataram focos de incêndio. Em ligação com isto, foi declarado o estado de emergência no país. Infelizmente, um helicóptero despenhou-se ao extinguir o incêndio e há vítimas mortais. Devido aos ventos fortes, as chamas espalharam-se rapidamente, queimando tudo no seu caminho. A catástrofe devastou centenas de hectares de terra. Perdas enormes têm sido sofridas pelas explorações agrícolas. O incêndio queimou terras agrícolas até ao solo. A flora e fauna locais foram severamente danificadas.
Segundo os peritos, as alterações climáticas são a causa. Os incêndios estão a tornar-se mais frequentes, mais agressivos e incontroláveis. O tema dos incêndios na América do Sul irá continuar por uma testemunha ocular e um bombeiro voluntário do Chile. Boa tarde, o meu nome é Javier Aravena Gaete, sou do Chile, zona da Ilha Grande de Chiloé e trabalho como bombeiro em Castro, numa unidade especializada em materiais perigosos. No Chile, os incêndios florestais nunca tinham sido tão maciços. Tivemos um incêndio enorme que destruiu mais de 140 casas em quase 2 horas. Espalhou-se rapidamente e aqui estamos a lidar com uma situação que os espanhóis chamam de incêndios de categoria 6. Estes são incêndios em grande escala, muito destrutivos, que ocorrem em áreas arborizadas próximas de casas residenciais. Às 3h30 da tarde, fomos enviados para um incêndio florestal perto das casas. Isto era de esperar, pois um evento muito semelhante tinha acontecido no mesmo setor 2 semanas antes. Tudo lá tinha sido queimado até às profundezas, o que significa que as raízes foram deixadas, podiam até continuar a arder no subsolo durante meses, e o solo estava seco. Obviamente, nada pode parar esta queima. Tudo foi destruído, estão a formar-se buracos reais no solo porque o solo está todo queimado, não há nada. O solo foi explodido. E como a temperatura era de cerca de 32 graus Celsius e ainda havia um vento forte nesse dia, todas as condições estavam reunidas para que o fogo se reacendesse rapidamente. Infelizmente, quando o Departamento Nacional de Emergência do Ministério do Interior toca o alarme, as pessoas não evacuam, vão lá dentro buscar as suas coisas. O que todos fazem normalmente, tirar móveis, camas, televisões e tudo o mais que possam para salvar as suas casas. Mas isto cria um congestionamento que não pode permitir a entrada de um grande caminhão com muita água. O incêndio estava a alastrar rapidamente. Nós, os bombeiros, não tínhamos água. Caminhões cisterna, caminhões que transportam um grande volume de água, mais de 10.000 litros, não puderam entrar na zona por causa da estreiteza das ruas. As pessoas não queriam evacuar das suas casas e acabaram por existir 2 dessas colónias, com mais de 300 casas afetadas pelo incêndio. As pessoas sofriam de asfixia e queimaduras. Foi um desastre. Mais de 140 casas foram queimadas até ao chão. Não sobrou nada das casas. Era como se uma bomba tivesse sido lançada sobre o setor. Muitas pessoas perderam as suas casas, mas felizmente ninguém morreu. Houve muitos ferimentos, queimaduras, asfixia, nódoas negras, cortes, mas ninguém morreu. Há 10 anos atrás não havia aqui qualquer problema com a água. Atualmente, existem setores onde temos de entregar água potável à população por caminhões de água, porque eles não têm água. A nossa água vem de uma cadeia montanhosa chamada Paia, que é o seu nome científico. A água desta cordilheira desce de certa forma, é absorvida por um musgo chamado pompom e retém-na ao longo de todo o ano. E em tempos de seca o calor liberta a água, geralmente no verão quando os rios são mantidos a um nível de água constante. O grande problema é que o processo de alterações climáticas tornou-se evidente porque há menos precipitação do que nos anos anteriores. Este ano houve temperaturas muito elevadas, o que não era o caso antes. Aqui são normalmente 19 a 21 graus, hoje em dia as temperaturas chegam mesmo aos 32, 35 graus no verão, o que obviamente fez secar a terra. Uma vez que sempre houve aqui muita vegetação, é um lugar muito bonito. Mas o grande problema é que tudo isto foi destruído. A floresta intacta foi completamente destruída.
Se testemunhou anomalias climáticas, envie os seus vídeos para e-mail clmat@critivissociety.com. Cada dia mais e mais pessoas em diferentes partes do mundo se encontram no meio de elementos em fúria. Apenas de 31 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, a humanidade é atingida por incêndios maciços, inundações catastróficas, tempestades de neve, granizo e outros cataclismos. O nosso planeta está a atravessar um período desafiante de alterações climáticas globais, que é causado pelos impactos do espaço exterior. A Terra precisa de recursos adicionais para a atravessar, mas está mais fraca do que nunca na história da nossa civilização. Porque nós, através do nosso consumismo, perturbamos os seus processos ecológicos naturais a tal ponto que o planeta já não consegue resistir ao impacto do espaço. Наша планета уже не может. Como isto afeta cada um de nós foi manifestado na conferência online Crise Global, Hora da Verdade, que teve lugar a 4 de dezembro de 2021. Vamos assistir a um pequeno excerto de uma conferência sobre a poluição do Oceano Mundial. O Oceano Mundial cobre 70% do nosso planeta. Durante muito tempo, temos despejado todos os nossos resíduos nele. Ingenuamente pensamos que se iria dissolver, mas atualmente o oceano é um depósito de lixo, que já pode ser visto do espaço exterior. Por exemplo, no Oceano Pacífico existe uma mancha de lixo igual em área à França, Alemanha, Itália e Polônia juntas. E isto é apenas uma pequena parte do lixo que está presente no oceano. Há muito mais lixo debaixo de água, e este já permeia todas as colunas de água do oceano. E há uma quantidade significativa de resíduos nucleares no fundo do oceano que está atualmente a infiltrar-se nas suas águas. No oceano, o plástico decompõe-se e desintegra-se de uma forma natural. Isto cria microplásticos que já não podem ser recolhidos e utilizados. Permanece para sempre na água. Estas micropartículas já fazem parte do oceano, matando toda a vida. Os microplásticos foram mesmo encontrados no fundo da Fossa das Marianas e no gelo do Ártico. Podemos fechar os olhos a isto o quanto quisermos, mas o peixe que comemos já contém microplásticos e outras substâncias tóxicas. Ainda hoje não existem produtos de marisco puro. Mas em breve desaparecerão completamente porque quase 90% dos estoques mundiais de peixes marinhos estão agora totalmente explorados ou esgotados. Os principais especialistas de vários campos da ciência oceanológica numa reunião regular do Programa Internacional sobre o Estado do Oceano, IPSO, anunciaram que a taxa de mudança nas condições de vida do ambiente marinho tem sido chocante. O Oceano Mundial entrou numa fase de risco extremo, quando a vida oceânica em alto mar e em mares profundos está ameaçada. O oceano são os pulmões do planeta. As algas oceânicas, chamadas fitoplâncton, produzem até 80% do oxigênio que respiramos. Atualmente, o fitoplâncton está a morrer. Isto deve-se à poluição, acidificação e ao aquecimento natural do oceano. Se o fitoplâncton morrer, o oceano morrerá. E se o oceano morrer, as pessoas também morrerão, porque simplesmente não teremos ar. E hoje, as nossas ações estão a aproximar esse momento. A única saída é mudar o formato da sociedade, de uma sociedade de consumo para uma sociedade criativa. A sociedade criativa é a última oportunidade de salvar as nossas vidas.
Podemos atravessar um período de alterações climáticas globais quando todo o potencial da humanidade está concentrado não no consumo, mas na superação da crescente ameaça climática. Sim, o humano afeta isso e afeta fortemente, mas ele só afeta a saúde do nosso planeta. Considerando que o clima está mudando por causa de fatores externos. Portanto, a totalidade de todos esses fatores negativos é a razão, como dizem alguns políticos, da inevitabilidade para a qual precisamos nos preparar. Porquê? Porque eles não sabem o que fazer. Eles realmente não sabem o que fazer. Então imagine na situação atual. Afinal, todo mundo é inteligente. E, novamente, aquelas pessoas para as quais estamos transferindo a nossa responsabilidade, elas entendem toda a causa, mas esperam e se desaparecer por conta própria. Enquanto aqui imaginam para tomar as decisões certas e corretas, para salvar toda a humanidade, o que eles deveriam fazer. Tatiana, transforme completamente todo o sistema, mudou. Igor Mikhailovich, mude tudo completamente. E eles sabem e entendem porquê. Eles entendem que sem a unificação das pessoas é impossível, simplesmente não funcionará. Mas, e se isso acabar? De repente, o clima vai melhorar. Ele deveria desistir do seu poder, dos seus pecados favoritos. Irão eles fazer isso? Eles não vão. É por isso que mesmo esses políticos, queridos por todos, dizem a seu rebanho, seu povo, devemos nos preparar para o inevitável por precaução. Isso é normal. É normal, certo? Não acho que seja normal. Na minha opinião, você sabe. Vamos passar para o cenário leve, afinal. A responsabilidade pelo formato da sociedade em que agora vivemos recai sobre cada um de nós. Apenas na sociedade criativa, tecnologia, ciência, economia e outras atividades humanas estão holisticamente focalizadas em salvar o planeta e manter todos vivos. Pode saber mais sobre a sociedade criativa em creativesocity.com. Obrigado por estar hoje conosco. E vemo-nos em breve no canal Sociedade Criativa.